Eu só queria estar deixando claro aqui no início desse vídeo de que esse não é um vídeo pra todo mundo, até porque eu imagino que vai ser um vídeo longo. Então, caso você não queira assistir tudo, tá suave, velho. Esse é um vídeo pra mim, é um vídeo pra eu recordar daqui a alguns anos como 2020 foi incrível pra mim. E é por esse motivo que eu separei uma lista de acontecimentos que mudaram meu 2020. Por esse motivo eu vou ter que ler de vez em quando. Então, como o vídeo é pra mim, eu acho que vocês não vão ligar se eu tiver que ficar lendo em vários momentos. É isso e bora pro vídeo. 2020 não foi um ano fácil. Pandemia, quarentena, casos constantes de racismo, quase terceira guerra mundial, a morte de grandes ídolos, incêndios florestais, catástrofes naturais, tudo isso e muito mais mostrou que 2020 não foi um ano pra amadores, cara. A verdade é que esse ano foi muito difícil e ter vivido até aqui já é motivo pra agradecimento. E esse vídeo, como eu já disse no início, não é pra todo mundo, é um vídeo pra mim, é um vídeo pra eu recordar daqui a alguns anos como foi 2020, porque não dá pra esquecer um ano desse. E agora eu vou começar uma leve retrospectiva de 2020 com os principais acontecimentos que teve. O ano começou com a morte do general iraniano Qasem Soleimani e um ataque realizado pelos Estados Unidos no Iraque. No final das contas, o povo começou a temer uma terceira guerra, principalmente após o Irã derrubar um avião ucraniano que resultou em 176 mortes. Pouco tempo depois aconteceu uma coisa que ninguém imaginava, chamada Covid-19. Uma doença que havia tido como paciente zero lá na China. Uma doença que foi se espalhando muito rápido, mas que ninguém imaginava que ia tomar as proporções que tomaram. Quando chegou o primeiro caso no Brasil, todo mundo achou que ficaria de quarentena por volta de 1 mês, 2 meses no máximo, mas ninguém achou que seria 1 ano, né? Ninguém imaginou que seria algo tão grande assim, ninguém imaginou que seria uma doença, uma coisa mais séria, mas acabou sendo. Além disso, em janeiro ainda teve o caso Becker, não sei, das cervejas lá que trouxe o óbito de 9 pessoas, só que 42 pessoas ficaram infectadas e ficaram com os sintomas ali daquilo. Basicamente foi uma cerveja que estaria infectada com dietilenoglicol, que foi isso que acabou esse e 42 pessoas ficaram infectadas com isso daí também. Na Austrália aconteceu um grande incêndio florestal que todo mundo lembra, matou 28 pessoas e atingiu uma área total de cerca de 107 mil quilômetros quadrados. Também foram registrados na Turquia e no Caribe terremotos de magnitude 6,7. Esse acontecimento deixou 4 mortes, infelizmente. Ainda em janeiro, a China registrou as primeiras mortes pelo coronavírus. Em poucas semanas já eram 200 vítimas fatais e mais de 10 mil pessoas sendo infectadas. Chegando em fevereiro, o Covid-19 tinha alcançado sua primeira vítima aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, vários países foram se contaminando também. Agora, chegando em março, a Itália foi considerada o epicentro do vírus no mundo. Eram milhares de pessoas morrendo todos os dias. A imagem de caminhões do exército italiano carregando corpos de pessoas mortas pelo coronavírus acabou chocando o mundo e revelou como o coronavírus era algo mortal. Ainda em março, a OMS decretou pandemia mundial em relação ao Covid-19, né, o coronavírus, e no Brasil as tensões estavam girando em torno da economia. A B3, a Bolsa Brasileira, foi afetada fortemente por causa das vendas que estavam fazendo por conta do Covid-19, o que acabou fazendo ela se tornar mais de um circuit breaker. O dólar disparou estratosfericamente, chegando a valores históricos que nunca tinham chegado. Em abril, o coronavírus já tinha se espalhado totalmente pelo Brasil, fazendo várias cidades aderirem à quarentena e ao isolamento social. Afinal, as mortes haviam passado de 1.000 já. Em maio, esse total de mortos já estava ultrapassando a marca de 10 mil pessoas. Maio também foi marcado pelos protestos contra racismo iniciados após a morte de George Floyd, um cara que foi morto por um policial branco lá nos Estados Unidos. Houve confrontos entre manifestantes e policiais em várias cidades do país e algumas pessoas chegaram a morrer em meios a esses protestos, dando início aí ao BLM, né, o Black Lives Matter. Em junho, a terra voltou a tremer, dessa vez no México. Um terremoto de magnitude 7,5 deixou 6 mortos. Já a Argentina teve de encarar uma gigantesca nuvem de gafanhotos e que estava em direção ao Brasil também. Mas era só isso que o Brasil tinha que lidar? Claro que não. Um ciclone bomba passou pela região sul, causando destruição e pelo menos dezenas de mortes. Ainda em junho, o Brasil ultrapassou o Reino Unido, se tornando o segundo país com mais mortes por Covid-19. E nem tudo é coisa ruim. A Nova Zelândia se decretou livre do vírus, do coronavírus, porque eles disseram que todas as pessoas que tinham coronavírus haviam sido curadas. Agosto começou com uma grande explosão em Beirute, que aconteceu no dia 4, deixou mais de 300 mil pessoas sem lar, sem moradia, sem casa, 150 mortes e mais de 6 mil pessoas
feridas. E além disso, tem muita gente que tá desaparecida até hoje. Nesse estado que tava o mundo, ele também chegava, o mundo, a 30 milhões de casos pelo coronavírus e mais de 1 milhão de óbitos pela doença. Os países com maior número de casos eram Estados Unidos, Índia e o Brasilzão. Já falando das mortes, o Brasil tinha 13% de todas as mortes do mundo pela doença só pra ele, pois estava em segundo lugar nesse ranking, só perdendo pros Estados Unidos. Chegando em setembro, as notas de 200 conto, que foram essa daqui, a nota de 200 reais, chegava às ruas, foram para as ruas e estavam em circulação. E a verdade é que ninguém ainda superou o fato de o vira-lata caramelo não estar ali na nota. Isso foi muito triste. Chegando em outubro, um terremoto atingiu a Turquia. O mundo tinha ultrapassado os 40 milhões de casos e o Brasil tinha ultrapassado a marca de 150 mil óbitos por Covid. Além disso, o mundo registrou um aumento recorde de casos diários de Covid-19. O Nobel da Física premiou a pesquisa sobre buraco negro. Não foi algo tão marcante pro ano, só que como eu gosto muito de física, astronomia, etc., eu queria estar deixando aqui só porque eu achei algo interessante. Enfim, continuando, o Trump pegou o coronavírus e as queimadas no Pantanal bateram recordes. Foram queimadas muito grandes. Chegando em novembro, o desmatamento anual da Amazônia bateu recorde. O Maradona morreu com 60 anos, a UE fez acordo para garantir a vacina da Pfizer com a BioNTech, o Joe Biden se tornou o 46º presidente dos Estados Unidos, o coronavírus estava sofrendo mutação na Dinamarca, a apuração dos Estados Unidos continua ainda sem um vencedor claro. Chegando agora em dezembro, os Estados Unidos aprovaram o uso emergencial da vacina da Moderna. A Rússia começou a vacinação em massa contra a Covid-19. Os Estados Unidos registraram um novo recorde de mortes por Covid-19 e o Reino Unido vacinou quase 140 mil pessoas em apenas uma semana. E pelo que parece, até agora é isso. A não ser que hoje que eu tô gravando é dia 25, vai acontecer alguma coisa muito grande entre o dia 25 e até o dia 30. Mas por agora é isso. Como eu disse, esse vídeo é um vídeo pra mim, então eu vou estar seguindo agora contando um pouco da retrospectiva do meu 2020, do que aconteceu no meu 2020, pra daqui a alguns anos eu lembrar de como 2020 foi decisivo na minha vida. E eu vou pular para as partes que são realmente mais importantes. Então eu vou direto pro dia 7 de abril às 9h45 da noite, que foi quando eu mandei uma mensagem que mais pra frente eu saberia que essa mensagem teria sido uma das mais importantes da minha vida e teria mudado a minha vida. E aí, mano, posso te fazer uma pergunta? Foi o que eu mandei pro investidor Stonks. E basicamente a minha pergunta era só porque eu tava querendo saber se era possível transferir ações de uma pessoa pra outra. Seguindo mais um pouco, eu pedi ajuda novamente pro Stonks e mesmo assim ele me ajudou e tal. E foi assim que começou uma amizade que dura até hoje e que a gente nunca para de conversar, para todo dia. E foi isso. No dia 15 de maio, o investidor da depressão, um cara muito gente fina e que tem uma página de memes aqui, no Instagram, sobre a Bolsa de Valores, postou isso daqui, esse meme. E eu acabei vendo esse meme e me identifiquei bastante. Mandei pro Stonks e tal. E ele falou, cara, por que você não cria um canal no YouTube? Eu disse que eu já tinha pensado na ideia e realmente era verdade. Eu já tinha pensado em criar um canal no YouTube, mas eu simplesmente tinha descartado essa ideia porque eu achei que ia dar errado. Porque, não sei se vocês sabem disso, mas eu já tive uns 8 canais aqui no YouTube, inclusive alguns deles até existem. Se você se esforçar pra procurar, você vai acabar achando. E nenhum desses canais deram certo. O canal que mais pegou seguidor teve 91 seguidores. E foi um canal que durou 2 anos pra ganhar 91 seguidores. Então eu achei que esse outro canal que eu fosse tentar fazer o Kid Investor também não daria tão certo assim. Bom, nesse post do Depressão eu havia comentado alguma coisa como, tenho 11 anos em vista. E o Depressão falou a mesma coisa. Cara, já lanço um canal no YouTube. Eu mandei esse print que tá aqui na tela pro Stonks, ele disse, viu, cara, todo mundo vai te apoiar. Fala com o Daza também, que ele vai te apoiar também. O Daza é o investidor da Arábia, pra quem não sabe. Então, eu mandei essa mensagem aqui pro Daza. Vocês darem uma olhada. Ele realmente me apoiou, disse pra eu começar e disse que se eu precisasse de algo eu poderia contar com ele. Então eu comecei, peguei o celular, coloquei um bando de livro no chão e usei isso como tripé. Tudo isso porque eu queria ajudar as pessoas da minha idade a alcançarem seus objetivos, a ganharem mais dinheiro e ter o mesmo pensamento que eu pra pensar no futuro. Eu fiz, o Daza depois até disse pra mim fazer uma live, me deu os parabéns, me divulgou e tudo mais. E aí chegou o que fez realmente a maior parte das coisas acontecerem e tomarem as proporções que aconteceram. Quando eu postei meu terceiro vídeo,
é o do Minecraft, a Bolsa de Valores, que é o vídeo mais visto do meu canal, tá com 80 mil visualizações. Não vou estar deixando aqui no card, acho que é aqui, não faço a menor ideia. Quando eu postei esse vídeo do Minecraft, a Bolsa de Valores, a South America Memes, a Sam, ela me postou com a legenda "Salvem as crianças". E assim trouxeram milhares de pessoas pra me hatear, me atacar. Mas além disso, me fizeram ganhar muitos seguidores. Então, de primeiro momento, eu tinha ficado muito bravo com a South America Memes por ele estar me zoando. Eu não fiquei triste, eu só fiquei muito bravo, porque era uma coisa que eu tava fazendo séria. Na verdade, que, tipo, eu não fiquei nem bravo com eles estarem me zoando, mas bravo com o que eu tava fazendo, pelo fato de eu estar querendo ajudar outras pessoas. Era uma coisa séria, e eles ficaram zoando. Na hora, eu fiquei um pouco bravo. Falei com o Stonks sobre isso. No final das contas, ele disse pra mim, cara, isso vai ser bom, você vai ganhar muito seguidor. E isso me ajudou tanto, me trouxe tanta coisa, que até hoje, eu e o Stonks, a gente brinca dizendo, o South America Memes é brabo. E se não fosse isso, eu não estaria aqui. Na mesma noite que isso aconteceu, o Breno Perrucho do canal Jovens de Negócios, o cara que eu mais admiro e sempre admirei, ficou revoltado com a South America Memes e me conheceu. E aí resolveu postar falando de mim, falando do acontecimento com a South America Memes, e me marcou ali também, trazendo muita gente pra me seguir e me apoiar. Não precisa nem falar que eu chorei muito, né? Porque assim, dá uma explicação aqui. O Breno Perrucho foi o cara que eu sempre mais admirei. Era o cara que eu sempre acompanhava, foi o cara que mais me ensinou sobre bolsa de valores, empreendedorismo. Então, ele sempre foi meu maior ídolo, e ter ele falando ali de mim foi uma coisa simplesmente incrível pra mim, com certeza. Naquela noite era impossível eu não ter chorado. Nesse mesmo dia, ele acabou me enviando esse vídeo aqui, que eu vou estar deixando na tela pra vocês darem uma conferida. Fala, Felipe, tudo bem, cara? Então, mano, eu vim aqui falar aqui com um cara que você deve conhecer de leve, talvez aqui. E aí, man, como você está? E a gente tá conversando em fazer algum projeto, talvez alguma coisa junto, tá? Então, talvez aí daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. Parabéns por tudo que você tá fazendo, cara. Continua assim, não deixa ninguém falar que você tá fazendo errado não, tá? Continua nessa jornada aí. Um abraço. Tu é pica, moleque. No dia seguinte a isso, eu iria fazer a primeira live da minha vida com um cara chamado Luiz Henrique, do perfil Mind Infinity. Ele tinha me convidado quando eu tinha 100 seguidores no Instagram e 135 no YouTube. Só que no dia da live eu já tava com 1.200 no YouTube e mais de 2.500 no Instagram. Tudo tava acontecendo muito rápido, mas pra explicar melhor essa parte do Mind, eu vou deixar ele contar. Então, eu tava no serviço, tava vendo um pouquinho o Instagram, pesquisando sobre pessoas que eu poderia chamar pra live ou simplesmente conversar. E eu acabei vendo uma postagem do Investidor da Depressão, que é um perfil de finanças que mostra coisas engraçadas e tal sobre o mercado financeiro. E tava um barulho igual esse aí. E eu acabei vendo no story dele ele mostrando sobre um menino que fez um vídeo falando de poupança e tal. Eu nem tinha visto o resto dos vídeos e aí eu queria ver esse único vídeo do canal lá. Aí quando eu comecei a ver o vídeo, eu falei, nossa, que foda, velho. Ele que foda, o moleque tem uma desenvoltura legal e tal. Aí ele começou a falar mais sobre o assunto, apresentar fatos. Eu gostei bastante do vídeo. Eu sempre vejo que esse foi o melhor vídeo daquela época que ele fez. O Felipe fez um baita vídeo. Foi esse vídeo que fez justamente eu me interessar por chamar ele pra fazer uma live. Eu tava fazendo uma série de lives lá, visando alcançar mais pessoas e tal, crescer o perfil. E eu acabei encontrando o Felipe ali. Eu falei, cara, como é que esse cara só tem nessa quantidade de seguidores? Ele só tem 100 e poucos seguidores ou 90 seguidores. Aí eu falei, não, tem muito pouco seguidor pro conteúdo que esse menino entrega. Esse vídeo foi muito foda. Na mesma hora eu falei, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem pra esse menino, vou chamar ele pra live e tal. Falei, chamei ele pra live e ele respondeu rapidão. Falei, o menino já respondeu rapidão e tal. Aí a gente trocou uma ideia. O menino é bem receptivo, o menino. O Felipe foi bem receptivo e tal. A gente conversou bastante, velho. A gente conversou bastante lá no direct e tal. Aí eu passei meu WhatsApp pra ele. Ele já me chamou no WhatsApp. Aí a gente marcou uma reunião, aquele negócio todo engessado. Aí depois da reunião, a gente já falou direitinho sobre o que a gente ia tratar na live e tal. E eu fui o primeiro perfil a fazer lives sobre investimentos quando você é jovem, quando você é criança. Aí eu fui lá e acabei chamando o Felipe pra fazer essa live. E depois disso que eu chamei ele pra fazer essa live e tal, aí a gente acabou fazendo a live
E coincidiu, deixa eu voltar um pouquinho, coincidiu de antes de a gente fazer a live, o Felipe ter passado por aquele negócio, né, da zoeira da South American Memes e tal, encheu o saco dele, mas isso acabou sendo positivo no final das contas, né? Eu fiquei meio bravo e tal, mas isso acabou sendo positivo. Aí a gente fez a live, começamos a fazer a live e tal. E tava com um pouquinho de vergonha, mas a gente foi fazendo a live. A gente foi falando de alguns assuntos, eu fui perguntando como ele se interessou pelos investimentos. Antes dele contar essa história milhões de vezes, eu perguntei pra ele a primeira vez. Aí eu fui perguntando ele como ele se interessou, se tinha algum incentivo e tal, e fui conhecendo melhor. E a internet tá eu lembro que a internet tá bem ruinzinha. E aí a live deu uma travadinha e depois a live caiu. E eu lembro também que eu fiz uma ligação pra ele. Quando a live caiu, eu liguei pra ele. Aí ele tava com os pais dele, né? Ele tava com os pais dele lá, eu bati um papo com os pais dele. Foram mó gente boa, trocaram ideia. Aí eu falei, por que vocês não entram na live, velho? Entra na live com a gente e tal. É bom que o pessoal já conhece seus pais. Aí os pais dele toparam. Eu achei que não iriam topar, mas toparam. Eles entraram na live junto com o Felipe, a gente bateu um papo. A mãe dele contou a história sobre ele xingando a gerente do banco, porque a gerente do banco ofereceu ele título de capitalização, sei lá, poupança, ofereceu os produtos do banco pra ele. Esse dia foi muito legal, velho. E tipo, eu tinha até falado pra ele no início, falei, você vai ficar famosão, mano. Você vai ter muitos seguidores, você nem vai lembrar de nós, hein? Só que é óbvio que eu falei zoando, porque o Felipe é um amigão hoje, é mais que um amigo, na verdade, né? Um irmão hoje, que eu considero pra caramba. Ele sempre tá aí me ajudando e eu pelo que ele precisa, eu sempre ajudo também. E foi assim que a gente se conheceu, a gente construiu uma amizade, construiu uma conexão muito forte e que a gente vai levar por toda a vida, por muitos e muitos tempos. Só teria a agradecer ele por não ter parado, por ter dado aquele primeiro passo, agradecer o Stonks que ajudou ele a dar esse primeiro passo e foi uma honra ter chamado ele para aquela live, ter feito a live com ele, assim como todas as lives que a gente faz. E agora ele só vai parar, ele não vai parar, vai fazer 1 milhão de seguidores, 2 milhões. Eu sempre falo para ele que eu sou muito otimista e eu não tô errado, não, a gente tem que ser otimista, a gente tem que ter visão à frente. Eu acho que ele pode alcançar muito mais que isso. Thiago Nigro, que se cuide. A partir daí, muitas coisas foram acontecendo. Eu conheci pessoas simplesmente incríveis como o Leandro Benincá, um cara que hoje pra mim é como se fosse um irmãozão e tá sempre me dando uns conselhos ali. Dia 2 de junho eu fiz 12 anos de idade e eu recebi um presente maravilhoso. Qual foi esse presente? Basicamente a Inside, uma casa de análise, a melhor de todas, entrou em contato comigo pelo direct, pediram meu WhatsApp, eu mandei, eles criaram um grupo e basicamente eles me pediram uma parceria e a gente fez uma parceria que dura até hoje, uma parceria incrível. E naquele mesmo dia eu conheci o Pit Money e eu comecei a conversar com o Pit Money e daí pra frente surgiu uma amizade muito boa entre eu e ele. Então eu conheci o Pete, o Rodrigo, o Ricardo e daí veio uma parceria maravilhosa. Já no dia seguinte, dia 3, eu participei do Messen Talk Show com o Leandro Benincá, lá no canal da Messen. Chegando no dia 4, eu fiz uma das lives mais importantes de todas, da minha vida inteira. O Pedro Lage, do Estúdio Desmind, que é a empresa que fazia os designs pra mim na época e faz hoje em dia também, me conectou com um dos caras que eu mais admiro, o Davi Braga. O Davi me convidou pra uma live com o Tio Uli e com o Breno Perrucho. Só isso, né? Só basicamente. Com certeza esse foi um dos meus dias mais felizes de 2020. Afinal, eu tinha batido um papo com o Breno, que sempre foi a minha maior inspiração de todas. E além disso, eu tinha batido um papo com o Davi, um cara que eu admiro muito, e com o Tio Uli, um cara que eu admiro muito também. No meio da live, eu acabei chamando o Matheus Guzmão, e também, enfim, foi incrível, é isso. Importante deixar claro também aqui que nesse dia eu ganhei 10 mil seguidores. Eu tinha começado o dia com 3k e terminei com 13k lá no Instagram. Eu tinha chegado a 10 mil no dia 4 de junho. E no dia 9, isto é, 5 dias depois, eu já tava com 20 mil seguidores. Então, em 5 dias eu ganhei 7 mil seguidores. Foi bastante coisa, né? Tipo, 10, se você parar pra pensar, né? Porque, enfim, no dia que eu bati 10, no dia que eu bati... Bom, se você parar pra pensar, na verdade, que foram 17 mil, né? Porque eu tava com 3 mil no começo do dia e no outro do começo do dia eu tava com 20. Então, foi mais ou menos assim. No dia 19 de junho, eu fiz uma live com inscritos que resultou em 2 grandes amizades que eu nunca vou esquecer. 2 amizades muito incríveis, tá? Nesse dia eu conheci o João Patrocínio, um cara muito gente fina, e o João do Desbravando o Mercado. No dia 22 de junho eu conheci o Breno Perrucho do Jovem de Negócios pessoalmente, e aquele dia foi
incrível. Só tirando o fato de que minha mãe quebrou o pé. Sim, a minha mãe quebrou o pé na casa do Breno Perrucho, brincando com o cachorro dele. Mas tirando isso, aquele foi um dos melhores dias da minha vida. Eu conheci o Breno, o Pietro, o Floriano e a melhor parte, o Potter, obviamente. O Potter é a parte mais importante dessa história. Já no dia 23 de junho, eu recebi uma das melhores notícias de todas, que foi uma notícia surpresa. Eu iria fazer uma live com o Guilherme Benchimol, um grande ídolo meu. E eu só consegui fazer essa live graças ao Leandro Benincá e a Messi, então sabe que eu sou muito grato a vocês por isso. Vou explicar como isso aconteceu. Basicamente, quando eu conheci o Leandro lá da Messi e tudo mais, eu vi que ele tinha feito uma live com o Guilherme Benchimol. Eu falei, caramba, cara, você fez uma live com o Guilherme Benchimol. E aí ele basicamente disse, mano, você quer fazer também? Aí eu só fiquei feliz, falei, pô, claro, não sei o que, mas achei que era mais zoeira, né? Até achei que algum dia eu fosse fazer, mas que ia demorar. Até porque o Guilherme Benchimol é um cara muito ocupado. Ele não pode simplesmente parar à noite pra fazer uma live com um moleque de 12 anos de idade. Mas, como o Leandro diz, promessa é dívida e missão cumprida. Ele realmente conseguiu. Ele falou com o Guilherme e o Guilherme aceitou fazer a live comigo. A live foi feita no dia 8 de julho. E eu que tava com 29 mil seguidores, fui pra 30 mil. Em menos de um mês eu já tinha ganhado 10 mil seguidores novamente. No dia 13 de julho eu conheci o senhor Pete Money pessoalmente. Conheci o Fernandão, o Ricardo e o Rodrigo. E conheci a Inside pela primeira vez. Não sei se foi exatamente no dia 17, essa parte que eu vou falar agora, mas eu acredito que tenha sido. Eu cheguei a 10 mil inscritos no YouTube. No dia 28 de julho, eu fui na Rádio Metropolitana, graças ao Leandro Benincá, que fez essa ponte aí. Cheguei lá com 38 mil seguidores e saí com 40. Foi um ótimo papo e também foi a primeira vez que eu vi o Leandro pessoalmente. Chegando em agosto, no dia 3, eu fui até a Inside e conheci a Manalu Yaskesh. Uma pessoa muito gente fina que eu já até gravei 2 vídeos com ela, já fiz umas 3 lives. No dia 1 de setembro ou dia 30 de agosto, eu não sei exatamente, eu apareci na Exame. E uma matéria lá sobre mim. Se você me acompanha desde aquela época, você sabe que eu fui alvo de muita crítica na Exame, porque muita gente que acompanhava a Exame achou que eu não devia estar fazendo aquilo, de que eu era um bosta, que não sei o que. E vieram muitas pessoas me xingar meus pais, xingar minha família. Mas isso acabou me ajudando e é isso. No final das contas, isso só me deu mais engajamento e me ajudou tanto que fez eu chegar a 50 mil seguidores no dia 3. Chegando em outubro, eu tive um dos melhores finais de semana da minha vida, com certeza. Eu conheci o pessoal das Jovens Protagonistas e a gente passou o final de semana lá numa mansão do Morumbi, que a gente tinha alugado. Nesse final de semana eu conheci o Davi Braga pessoalmente, participei de um Startup Weekend, tomei muito susto, nadei, joguei poker, conheci o Matheus Guzmão pessoalmente, dei risada, ganhei presente, fiz networking, conheci o João Kepler pessoalmente, o Breno Perrucho tava lá, então eu vi ele também, junto com o Pietro. Simplesmente foi um dia sensacional, conheci o Bob Floriano e que dia incrível. Dia 7 de outubro eu fui lá na Jovem Pan pra participar lá do quadro do podcast Papo com o Anjo, junto com o João Kepler. E também foi muito legal. Esse dia foi muito legal porque eu conheci melhor o João Kepler, a gente bateu um papo super da hora. Eu conheci o CEO da Rico e o estrategista-chefe da Clear também. Além disso, o Davi tava lá, a gente bateu um papo e, enfim, foi incrível. Dia 9 de outubro, o Bruno Melim e o Luiz do Mind Infinity vieram pra São Paulo passar uma semana na minha casa. Eu conheci os dois pessoalmente pela primeira vez e foi simplesmente incrível. A gente foi lá na Vale Mob, a holding que é dona do Trademap. Fomos na Inside, vimos o Pitch, a Lu, os gêmeos, o Ricardo e o Rodrigo, e o Fernandão. No dia 18 de outubro, eu apareci na Infomoney, e claro que eu fiquei muito feliz. Só dar um adendo de como foi engraçado pro Bruno e pro Mind virem aqui. Eu já tava combinando com o Mind de ele vir aqui mesmo, porque ia ser muito da hora. E o Bruno foi um cara que, assim, ele nunca foi muito grande em redes sociais, etc. Se bem que no TikTok ele tá bem grandinho já. Só que, cara, ele sempre foi um cara que me admirou muito, segundo ele. Até talvez vou deixar uns prints aqui, Ele foi um cara que sempre me admirou muito, só que, mano, eu sempre achei o conteúdo dele simplesmente sensacional. Ele era muito pequeno e tal, e eu olhava pra ele e falava, mano, esse cara tem um conteúdo muito bom, esse cara pode e tende a crescer muito. Foi que eu comecei a conversar com ele, ele sempre, como ele disse, ele sempre me admirou muito, então foi um papo sempre muito da hora. E eu acho que pelo fato de ele sempre me admirar muito, como eu disse, eu acho que ele desacreditou quando eu disse, mano, vem pra São Paulo com o Mind, bora passar um final de semana juntos aqui na minha casa. E ele achou que era zoeira, ele deu risada, só que eu falei, mano, eu não tô brincando não. E tipo, ele ficou muito em choque, mas ele veio e foi simplesmente
sensacional. Em novembro, lá no comecinho, eu saí no Estadão e aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando eu saí na Exame, basicamente. Muita gente me xingando, muita gente comentando merda, muita gente me ameaçando, pra vocês terem uma noção, ameaçando minha família, xingando minha família. E basicamente eu tive apoio de muita gente, todo mundo foi lá criticar quem tava me criticando. A Lu Yascash sempre me deu maior apoio nessas situações, sempre falava pra eu ficar suave, relaxar. O Breno Perrucho acabou vendo também e me mandou um áudio falando pra eu ficar mais suave. Mas novamente, esses xingamentos e tudo mais só me deram mais engajamento e só me fizeram ganhar mais seguidor. Agora, chegando em dezembro, caramba, esse mês foi simplesmente sensacional. No dia 7, eu fiz uma live com o investidor da Zarábia e uma hora depois eu fiz uma live com o Marcelo Alencar. Marcelo Alencar, cara, o que eu tenho que falar? Como que eu falo sobre esse mano aí? O cara que me proporcionou uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu palestrei no Allianz Parque, em um evento gigantesco. Eu conheci muita gente muito foda, muita gente incrível. O Isao Imamura, o Cassiano Punisher, a Elaine Olives e muitos outros. Eu consegui fazer muito networking, conhecer pessoas que eu admiro, consegui realizar um sonho, consegui realizar outro sonho, fiz amizades e também ganhei muito seguidor. Então esse dia foi simplesmente sensacional e eu só tenho a agradecer ao Marcelo, porque foi ele que proporcionou tudo isso, ele que me convidou pro evento, lá pro Acredite Day. E foi incrível. Além disso, eu fiz um Reels em dezembro, aqueles vidinhos no Instagram, que deu uma pequena viralizada, porque quando eu tô gravando agora, ele tá com 535 mil visualizações. E além disso, eu cheguei a 60 mil seguidores no Instagram e 21 mil no YouTube. Agora eu tô com 21.400 no YouTube e 62.300 lá no Instagram. Pois é, né, cara? Mesmo 2020 não sendo um ano fácil, trouxe coisas simplesmente incríveis. Quem diria que um moleque que só queria ajudar os outros, gravando vídeo no quarto da avó, iria conseguir ajudar tantas pessoas, iria conseguir inspirar muita gente, iria conseguir ajudar muita gente. Quem diria que esse mesmo moleque conseguiria fazer tanta coisa e muita gente me xingando, muita gente me criticando, eu consegui passar por cima disso e me tornar uma pessoa muito melhor. Eu tô saindo de 2020 com mais felicidade, mais amizade, mais influência, mais dinheiro, mais inteligência, mais conhecimento, mais rumo e mais sucesso. Quem diria que essa ideia se tornaria numa empresa que ajudaria pessoas a conquistar os seus objetivos, a conquistar mais coisas e me ajudaria a conquistar mais coisas também. Quando eu conheci o Breno Perrucho, que eu falei anteriormente pessoalmente, eu publiquei uma foto e eu coloquei na legenda: zerei o ano. Se eu soubesse como eu tava errado quando eu tava falando isso, se eu soubesse como teria mais coisa ainda pra acontecer. Eu lembro que antes do Kid Investor existir, eu tinha visto um post que era mais ou menos assim: que você possa dizer, 2020, o ano em que tudo começou. E se eu soubesse como isso seria a maior verdade de todas. Eu lembro que no começo do ano, quando eu vi isso, eu falei: daqui a alguns anos eu vou falar isso, mas 2020 provavelmente ainda não, eu sou muito novo, né? Só que, cara, realmente foi assim que aconteceu. Saber que eu posso servir de inspiração pra muita pessoa me deixa simplesmente muito feliz. Coisas muito simples como essa me deixam muito feliz. Afinal, meu propósito é esse, ajudar outras pessoas. E áudios como esse de pessoas que eu conheço, cara, são simplesmente incríveis. 2020 trouxe perdas, mas me trouxe muitas coisas boas. Eu queria deixar registrado de alguma forma como que eu fui grato a 2020. Obrigado a todo mundo que participou dele. E saiba que você aí, mesmo que às vezes nem me conheça, só esteja assistindo o vídeo, saiba que você mudou a minha vida de verdade. Eu sou eternamente grato esse ano e ele vai me ajudar a começar uma nova jornada na minha vida. E que com certeza 2020 vai deixar saudades, porque eu nunca vou esquecer dele. Quanta gente boa entrou na minha vida, quanta gente ruim saiu, como eu amadureci, como eu cresci, como eu me tornei uma pessoa melhor esse ano. E cara, eu não tenho palavras pra descrever o tamanho da minha gratidão por todos vocês e por 2020. Pra muita gente foi um ano ruim e eu consigo entender, mas entenda você também que nada vem sem motivo e que de um jeito ou de outro isso te trouxe lições. A crise vem pra nos fortalecer, pra te deixar alguém mais forte, pra te ensinar alguma coisa. Se você acha que a crise te ensinou alguma coisa, você não saiu perdendo de tudo. Tenta comentar aqui também alguma lição que você aprendeu em 2020. A crise nos torna mais fortes e nos ajuda a crescer. Por isso que, cara, eu digo, obrigado 2020. Queria deixar um agradecimento especial aqui no final para algumas pessoas, tá? Investidores Tonks, o Mind, o Bruno Melinho, o Leandro Benincar, a minha família inteira, o Daza, o Breno Perrucho, o Davi Braga, o Matheus Guzmão, o João Patrocínio, o Investidor da Depressão, o Pitch Money, o Guilherme Bentimol, o Fábio Verga, a Lu Yascash, o Thiago Reis, o Marcelo Alencar, o Pedro Veronês, a Júlia Guimarães,